Um elétron acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial V1 entra no espaço entre duas placas paralelas, separadas por uma distância d de 20 milímetros, entre as quais existe uma diferença de potencial V2 igual a 100 volts. Tá? A placa inferior está um potencial menor. Então, antes de continuar lendo o que o programa quer, o que o problema propõe calcular, né, vamos tentar entender fisicamente o que está acontecendo aqui. Aqui nós temos o elétron, essa bolinha vermelha, né? O enunciado não diz qual é o lado que tem potencial mais alto ou mais baixo, né? Mas ele afirma que esse elétron está sendo acelerado, né, por essa diferença de potencial, esse V1, né, que é igual aqui a 1 kV, né, ou 1000 volts. Tá? Então aqui, 1 kV. Né? Então como é que funciona, como é que o elétron é acelerado? Tá? Bom, nós sabemos que a força, né, força de Lorentz, tá, é igual a Q vezes E mais V vetorial B. Nesta região aqui, né, ele não fala nada sobre campo magnético, então nós temos só a questão da força, que é o Q vezes E. O problema não dá o campo elétrico, mas ele dá o potencial, a diferença de potencial entre esses dois pontos. Né? Então nós podemos calcular, nós temos duas relações, né? Nós sabemos que E é igual a menos o gradiente de V, mas sabemos também que V é igual a menos, né, a integral de caminho entre os pontos A e B de E escalar ds. O nosso caso aqui ele é mais simples nesse trecho, tá? Porque eu não preciso determinar a direção do campo elétrico para então ver se essa partícula vai ser acelerada para a direita ou para a esquerda. Né? O problema já disse, a partícula está sendo acelerada, o elétron. Tá? Então nós podemos usar uma abordagem bem mais simples aqui, né? Que se eu tenho essa distância d aqui assim, né? E se eu sei que eu tenho uma diferença de potencial, que aqui é dada por V1, tá? Nós sabemos, inclusive, que campo elétrico, tá? A unidade do campo elétrico é volt por metro. Tá? Isso aqui é a unidade do campo elétrico. Tá? Deixa eu botar assim para indicar a unidade. Né? Então dá para observar aqui que ele vai acabar derivando, né, do potencial dividido pela distância. Então, se nós temos dois pontos que estão a uma distância d e tem um potencial V1 entre eles, o campo elétrico nessa região, né, vai ser a diferença de potencial dividido pela distância entre eles, né? Que neste caso aqui, então, seria 1000 volts dividido por 20 milímetros, que seria, então, 20 vezes 10 na menos 3, né, metro. Não vou substituir valores agora, porque é mais fácil nós irmos fazendo os cálculos de forma analítica, né, com as variáveis, e depois substituir por valores só no final, né? Tá? Então, sabemos que o campo elétrico nesta região aqui, né, que a partícula está se deslocando para a direita, né, ele vale V1 sobre D. Né? Se o campo elétrico vale isso, então nós temos que a força, né, a força que atua sobre esse campo, veja que nós estamos trabalhando com módulos aqui, tá? Estou pegando só o módulo, não estou pegando o sinal, eu já sei que vai acelerar, então eu também vou pegar só o módulo da força aqui agora, né, que está atuando sobre essa partícula aqui, né, que vai ser justamente Q vezes E, né? Estou pegando de novo, módulo da força igual a módulo da carga, né, vezes módulo do campo elétrico. Bom, agora nós sabemos a força que atua, né, nessa partícula ao longo dessa distância d, né, e nós podemos calcular o trabalho, então, né, para ver essa força vai realizar um trabalho sobre o elétron e vai transferir energia para ele. Né? Então nós sabemos que o trabalho, por exemplo, como a força é constante, eu posso colocar o trabalho como sendo força vezes o deslocamento. Tá? Então observe aqui que interessante, que se eu substituir a expressão da força que eu havia escrito aqui, ó, né, eu vou pegar a carga vezes o campo elétrico é V1 dividido por D, tá? Então isso aqui é a minha força, tá? E vou multiplicar pela distância agora, tá? Então vocês observem que neste cálculo aqui, eu tinha dividido antes pela distância, agora estou multiplicando pela distância e acabou me sobrando o produto, né, da carga pela diferença de potencial nessa região 1, né? E essa carga aqui, desculpa, eu deveria já ter escrito aqui como o valor dela, como uma carga fundamental E, né? Então, isso aqui, ó, vai acabar sobrando a seguinte coisa. Vai sobrar E
vezes 1000 volts, que é a diferença de potencial, o V1, né? Isso aqui é o valor do V1, tá? Isso aqui vai ser igual a 1000 E vezes V, ou seja, 1000 elétron-volts, tá? Essa aqui vai ser a energia que a partícula ganhou, né, ao ser acelerada pela força que atua nessa região. Vou fazer um comentário rápido aqui sobre essa questão do elétron-volt, né? Então ali eu disse que nós temos 1000 elétron-volts, né? E eu estou dizendo para vocês que isso aqui é unidade de energia. Vamos conferir então, tá? Nós temos aqui o seguinte, ó. Essa carga fundamental aqui, né, é 1,6 vezes 10 da menos 19 coulombs, né? E nós temos que volt, né, volt é igual a joules por coulomb, tá? Então, se nós analisarmos aqui essa unidade, né, nós vamos estar multiplicando coulomb por joules por coulomb, né? Então, esse coulomb vai cancelar com esse aqui, né? Nós temos isso aqui, ó, é igual, então, a 1000, né, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, né? Isso aqui é a nossa carga fundamental E, vezes joule por coulomb, tá? Então aí eu faço esse cancelamento que eu havia mencionado, né? Então nós temos aqui ó, que esses 1000 elétron-volts, né, eles serão iguais, tá? Isso aqui é 10 na 3, no caso, bom, não importa, isso aqui é 1000, vou deixar 1000 aqui, né, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, né, joules, que é a unidade de energia, tá? Então nós chegamos aqui na energia cinética do elétron após ele ser acelerado ao longo daquela região D, né? Nós tínhamos aqui ó, a região com distância D, aqui está o nosso elétron, ele tá sendo, aqui está a minha força elétrica, né, que está atuando neste sentido, e eu sei que a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, né, é V1, que é igual a 1000 volts, tá? Então o elétron quando chega aqui assim, ele tem esta energia cinética aqui, tá? Né, de 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Por que isso é importante? Porque eu preciso saber a velocidade com que a partícula vai entrar agora na segunda parte do problema, né? A segunda parte do problema é justamente o quê? A partícula vai entrar nesta região aqui que tem duas placas com V2, né? V2 é igual a 100 volts, tá? Ele diz que o potencial mais baixo é essa placa aqui, então vou dizer que, vamos supor que aqui é 0 volts e que aqui é 100 volts, tá? O importante é que a diferença de potencial, né, entre as duas é 100, tá? Esse V2 pode ser pensado como um ΔV, esse V1 pode ser um ΔV entre esses dois lugares aqui, tá? Mas então eu preciso saber agora, né, com que velocidade, quando essa partícula chega aqui assim, ó, tá? Qual é a velocidade dela? Aqui seria ó, a velocidade dela, ó, tá? Eu preciso saber qual é essa velocidade, por quê? Porque eu vou terminar de ler o enunciado do problema para vocês agora. Então aqui, ó, despreze o efeito da borda, tá? E suponha que o vetor velocidade do elétron é perpendicular ao campo elétrico na região entre as placas, tá? Então ele fala para nós que a placa mais baixa é a de baixo, né? Tem um potencial mais baixo, então aqui, como eu disse antes, posso pensar que V é 0, aqui eu posso pensar que V é igual a 100 volts, tá? Aí a gente precisa, então, por exemplo, determinar a orientação do campo elétrico aqui assim. Para isso, é importante vocês lembrarem, né, que as linhas de campo elétrico, né, eu tenho essas duas placas com uma diferença de potencial, vai ter um campo elétrico aqui dentro, né? E as linhas de campo elétrico, elas vão ir do ponto de potencial mais alto para o potencial mais baixo, né? Então, como o enunciado fala em desprezar efeitos de borda, nós vamos ter um campo elétrico que vai ter esta orientação aqui assim, ó, tá? Esta orientação, esse aqui vai ser o nosso campo elétrico, né? A nossa partícula, então, ela vai entrar nessa região que tem, né, o campo elétrico apontando aqui para baixo, tá? Ela vai entrar aqui assim, né, com uma velocidade apontando para cá, que é a mesma orientação da força que atuava aqui assim, né? Tá? Então essa aqui é a minha velocidade,
e então a velocidade é perpendicular ao campo elétrico, né? A campo elétrico é vertical, de cima para baixo, a velocidade é horizontal, da esquerda para a direita. Voltando para o enunciado, então, né? Despreze efeito de borda, então não importa que nas bordas seria diferente o campo, etc. Tá? E suponha que o vetor velocidade do elétron é perpendicular ao vetor campo elétrico na região entre as placas. Não precisamos nem supor, tá aqui mostrado, né? Já discutimos isso. Tá? Agora chega a pergunta, né? Agora que nós vamos ver que o problema está pedindo. Ó. Em termos dos vetores unitários, qual é o valor do campo magnético uniforme para o qual a trajetória do elétron na região entre as placas é retilínea? Tá? Esta é a pergunta, né? Isso que o problema quer saber, então. Antes de determinar a questão do campo magnético, né, o que ele está pedindo? O campo magnético vai fazer com que essa partícula, que esse elétron, né, que ele se desloque em uma trajetória retilínea, ou seja, que ele simplesmente siga essa direção que ele tem agora sem sofrer nenhum desvio. Tá? Então vamos pensar o seguinte, primeiro na ausência de qualquer campo magnético, como é que vai ser a trajetória desse elétron entre as placas, né? Então nós temos aqui, ela é uma carga negativa, tá? Tem uma velocidade andando aqui para a direita, né? E temos um campo elétrico atuando, né, para baixo aqui, né? Tá? Aí vale lembrar vocês novamente, né, que se eu tenho um campo elétrico externo, aqui externo quer dizer que não é gerado pela própria partícula carregada, né, atuando sobre ela, eu vou ter uma força, né? Essa força vai ser igual a Q vezes E, tá? No nosso caso aqui, então, nós podemos calcular esse campo elétrico aqui de acordo com essa diferença de potencial que foi dada, né? Nós sabemos que o módulo dele, assim como nós fizemos antes, vai ser, nós temos que campo elétrico, né, vai ser igual a diferença de potencial, né, V2, dividido pela distância D. Esse aqui é o módulo do meu campo elétrico, tá? Então aqui eu posso tirar o seguinte, ó, que o módulo da minha força, tá, vai ser igual a módulo da minha carga, tá, vezes módulo do campo elétrico. Então isso aqui vai ser E V2 dividido por D. Tá? Esse aqui é o módulo do campo elétrico. E agora, se eu não quiser o módulo, se eu quiser saber, eu preciso saber a orientação dessa força, né? Tá? Por quê? Porque para saber para que direção a força está atuando, para saber para qual direção o trajetória da partícula vai ser desviada, digamos assim, né? Tá? Se não tivesse esse campo elétrico entre as placas, ela só tem essa velocidade para a direita, seguiria para a direita. Como tem o campo elétrico, vai existir uma força, tá? Então, aqui no caso, ó, a força, ela sempre tem a mesma orientação do campo para uma partícula positiva, né? Agora, uma partícula negativa, se eu trocar aqui assim, eu vou ter assim, ó, menos E, né, vezes o campo elétrico, tá? Então, essa força aqui assim, ó, vai ser menos E vezes E, tá? Então, como essa partícula é negativa, como é um elétron, né, embora o campo aponte para baixo, a força gerada por esse campo elétrico vai estar apontando para cima, ó. Essa aqui vai ser a força, vamos chamar de força elétrica, tá? Força elétrica, que seria a parte que envolve o campo elétrico da força de Lorentz, que é essa aqui, né? Tá? Então ela vai estar apontando para cima. Então o que vai acontecer com a trajetória dessa partícula, né, à medida que se propaga aqui dentro, tá? Eu vou fazer as duas placas aqui embaixo, vou desenhar o elétron aqui assim, inicialmente ele tem essa velocidade, né? Mas quando ela for se deslocar nessa região, uma vez que ela tem essa força aqui atuando para cima, né, Fe, tá? E ela vai ser desviada para cima, então ela vai fazer uma trajetória deste tipo aqui assim, ó, vai eventualmente até colidir na placa, né? E aí vem a pergunta do problema, qual, em termos dos vetores unitários, significa que eu vou ter que dizer o campo elétrico como um vetor, da orientação dele, tá? Desculpa, o campo magnético como um vetor, né? Então pensem comigo o seguinte, ó, eu preciso introduzir um campo magnético aqui, tá? Que vai compensar, anular essa força que está puxando ele para cima, né? Vai zerar a força resultante que atua sobre essa partícula, porque sem força atuando nela, ela vai fazer uma trajetória linear, tá? Então eu preciso de um campo magnético, tá? Vou chamar agora a parte magnética da força de Lorentz, tá? Que vai ser Q vezes V vetorial B, né?
Então, eu preciso definir uma orientação de campo tal que FB aponte aqui assim, ó, para baixo, né? E, além disso, eu preciso que essas duas forças aqui, elas tenham sentidos opostos, né? Mas e módulos iguais, né? Então, eu preciso que a soma das duas seja nula, né? FE mais FB tem que ser igual a zero, então eu preciso que FB seja igual a menos FE, né? Então, aqui nessa figura nós temos FE apontando para cima e FB apontando para baixo, né? Então, elas estão em sentidos opostos, como aqui está pedindo o sinal, né? E, além disso, eu preciso que o módulo de FB, vou escrever só FB sem a setinha, seja igual ao módulo de FE, né? Como é que eu posso obter isso, né? Bom, eu vou escrever, então, essas forças. Eu sei que FE, né, é igual a Q vezes E, é o módulo de FE. Agora eu preciso do módulo de FB. Como é que eu calculo o módulo do produto vetorial? Vai ser esse Q é um escalar, eu vou ter módulo de V, módulo de B, seno de θ, tá? Onde θ é o ângulo entre V e B, né? Então nós precisamos definir agora, a gente está escolhendo ainda esse B, né? Então eu tenho que ver a orientação dele para poder calcular este seno, tá? Para determinar, então, a orientação que esse campo magnético tem que ter, né, para que a força FB aponte para baixo, nós vamos ter que usar a regra da mão direita. Mas aqui vai ser importante nós tomarmos um cuidado, né, que a força, né, a força magnética aqui, vou escrever ela de novo, né, FB, ela é igual a Q vezes V vetorial B, tá? Então, o que a regra da mão direita nos diz? Tem várias versões, né, mas é que nós estamos adotando em aula. Coloca o indicador na direção, né, da velocidade, tá? Coloca aqui o polegar, ou saindo da palma da mão, o campo B, né? E o dedão vai apontar na direção da FB, tá? Isso aqui tudo é verdade, né? Mas observem que FB vai apontar para cima, né? Se a carga Q aqui assim for positiva, né? Se Q for igual a mais E, né? Que seria o caso de um próton, por exemplo. No caso de um elétron, né? Nós temos que Q vai ser igual a menos E, tá? Então acaba invertendo essa direção, né? Ou seja, para o caso de uma partícula negativa, se a velocidade aponta na direção do indicador, né, e o campo magnético aponta na direção aqui saindo da palma da mão ou do outro dedo, né, FB vai apontar de fato no sentido invertido, né? FB vai apontar para baixo se a carga for negativa. Tá? Então, o que eu recomendo? Apliquem a regra da mão direita como se a partícula fosse positiva, né, que a carga dela fosse positiva, e depois, se ela for negativa, vocês invertam, né, o sentido da força, o sentido do campo. Tá? Então, neste caso aqui, né, eu não vou conseguir mostrar no vídeo para vocês, tá? Mas apliquem a regra da mão direita, coloquem o indicador na direção da velocidade, né? Tá? E o dedão apontando para baixo na direção do FB. Tá? Se vocês fizerem isso, a palma da mão de vocês vai estar virada para o rosto de vocês, então B estaria saindo, tá, da tela. Né? Estaria saindo da tela. Como a carga é negativa, né, esse B teria que então estar entrando na tela. Eu vou inverter o sentido do B, tá? Porque um B entrando na tela e uma velocidade andando para a direita, em uma carga negativa vai resultar em um FB apontando para baixo, tá? Isso é difícil eu mostrar no vídeo, vocês têm que pegar e fazer com a mão de vocês, tá? Voltando ao problema então, tá? Nós sabemos que o campo magnético vai estar entrando na tela. Eu posso representar ele aqui então, né, por essas bolinhas com o X aqui, digamos, né? Nesta região aqui toda entre as placas, nós temos um campo magnético entrando nesta tela, tá? Então, se nós observarmos aqui assim, ó, nós temos a velocidade apontando para a direita, né? Tá aqui o vetor velocidade. FB está apontando para baixo aqui na partícula, né? Tá? FB, vou desenhar aqui. Tá? E o campo elétrico, o campo magnético, desculpem, está entrando na tela, tá? Então, observem que os três são mutuamente ortogonais, né? Então, este V vezes B vezes seno de θ, esse seno de θ vai ser seno de 90, né?
seno de 90 graus, ou π sobre 2, que vai ser igual a 1, tá? Então, o módulo dessa força é Q vezes V vezes B. Somente isso, né? Então, eu posso agora continuar aqui igualando. Q vezes E é igual a Q vezes V vezes B. Observem que temos a carga nos dois lados da igualdade, então eu cancelo elas, né? E aí nós temos, então, essa relação aqui, ó. Essas duas forças vão ser iguais quando E for igual a V vezes B, ou ainda, né, quando B for igual a E dividido por V, né? Então nós temos aqui, se nós tivermos um campo magnético, tá, entrando na tela, e se o módulo desse campo magnético for E dividido por V, né, ele vai gerar uma força FB apontando para baixo em uma carga negativa, como é o nosso caso aqui, né, que vai anular a força elétrica FE que atua para cima nessa carga, né? Então essas duas forças vão se cancelar e a trajetória dessa partícula vai ser linear, ela só vai andar para a direita sem ser alterada. Por quê? Porque essas duas forças vão estar se anulando. Nós precisamos então calcular a velocidade dessa partícula depois que ela cruzou aquela região e foi acelerada pelo potencial V1 que era de 1 kV ou 1000 volts, né? Então, como é que eu vou calcular essa velocidade, tá? Nós temos a energia cinética da partícula, tá? A energia cinética da partícula, eu posso dizer que ela é 1000 electronvolts, né? Ou então 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Isso aqui vai ser a minha energia cinética da partícula, vou chamar isso aqui então de EK, tá? Bom, nós sabemos que a energia cinética de uma partícula é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado dessa partícula. Então, isolando a velocidade, nós vamos chegar numa coisa desse tipo aqui, ó. A velocidade é a raiz de 2 vezes a energia cinética, né, dividido pela massa da partícula, né, massa do elétron no caso, né. Então, vamos continuar mais um pouco esse cálculo aqui, tá? V vai ser a raiz de 2, tá? Vezes 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Observem que eu vou usar joule aqui, por quê, tá? Porque eu quero a velocidade em metros por segundo, então eu preciso entrar com todas as unidades do SI, né? E electron-volt não é a unidade do SI, né? Então eu preciso colocar isso aqui em joules, essa energia cinética, e dividir a massa aqui por quilogramas. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então vou botar aqui, ó, 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Tá? Então, fazendo este cálculo aqui, nós vamos chegar no valor do módulo da velocidade. Observem que se eu tenho joule, né, eu vou ter a unidade disso aqui, ó, vai ser raiz de joule por quilograma. Vamos só olhar a unidade aqui assim, ó. Nós vamos ter uma coisa desse tipo assim, ó. Raiz de joule por quilograma, né? Aí nós temos que o joule, a joule é igual a Newton vezes metro. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Então, se eu tenho joule por quilograma, desculpa que eu escrevi errado, né? Quilograma. Se eu tenho joule por quilograma, eu tenho Newton metro por quilograma, tá? Ou eu tenho, né? Vou botar aqui, ó. Isso aqui é Newton vezes metro dividido por quilograma, tá? Cancela quilograma com quilograma, vai sobrar, então, metro quadrado por segundo ao quadrado, né? Então, quando eu tirar a raiz disso aqui, né, vai sobrar realmente uma unidade do tipo metros por segundo, que é velocidade. Por isso que eu preciso entrar, né, com a energia aqui em joules, tá? Então, fazendo isso, essa conta vocês fazem aqui, é um valor numérico. Se eu chegar no módulo dessa velocidade, tá? Aí nós podemos voltar, então, né, para o cálculo que nós estávamos fazendo, né? Seria o B igual a E dividido por V. Basta você substituir os valores aqui, né, das variáveis pelos seus valores numéricos, né? E nos resta responder uma última coisa agora, que é, lembrem que o enunciado pedia em termos dos vetores unitários, tá? Então, além do módulo de B, eu preciso dizer a orientação dele, né? Então, observem que nós temos aqui, ó, o eixo Y indo para cima, o eixo X indo para a direita. Ele deveria também ter definido o eixo Z.
Tá? Eu vou assumir aqui que o eixo Z positivo estava saindo aqui da tela, tá? Então, se o campo magnético está entrando na tela, este B, né, o B vetor aqui assim, tá? Vai ser igual a, seja lá qual é o valor de E que vocês calcularem, dividido pelo valor de V que vocês calcularam da expressão anterior, vezes, né, o versor na direção aqui de menos Z, que vai ser então menos K, aqui assim, tá? Então, no final das contas, o nosso B vai ser um certo valor numérico, aqui B0, que é E dividido por V, aliás, negativo, menos B0 na direção K, tá? Então, com isso, a gente conclui a lógica de como resolver esse problema. Faltou apenas substituir pelos valores numéricos, essa parte eu deixo para vocês.